Podcast Rural. No seu podcast rural de hoje, a gente está recebendo aqui o Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, produtor rural, ex-presidente aqui do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, hoje vice-presidente da FAENG e também presidente da Comissão Técnica de Grãos do Sistema FAENG-Senar. Bom dia, Paulinho, você tá bom? Bom dia, Francis. Muito bem, graças a Deus, né? Estamos aqui, mais uma vez, na oportunidade que você nos está abrindo espaço aqui nesse podcast. Bom dia a todos os produtores rurais de Paracatu, bom dia à nossa cidade, ao noroeste de Minas, que nos ouve, uma parte do Goiás aí, estamos aqui. Mais também uma vez. Um bom dia para o Alto Paranaíba, Coromandel. É isso aí, estamos aqui, todo mundo junto aqui, mais um dia, né, de luta, um dia aí para a gente realizar muitas coisas aí na cidade, no campo, onde a gente gosta de estar. Bom demais. Paulinho, você está fazendo parte da diretoria da FAENG desde antes de encerrar o mandato como presidente do sindicato, não é isso? Isso, Francis. Desde 2022, né, de janeiro de 2022, nós estamos lá na federação. Ainda estava presidente aqui do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu. E aí tive a oportunidade agora também de assumir a Comissão Técnica de Grãos do Estado, né, onde nós trabalhamos aí com algumas culturas específicas que nós somos referência a nível nacional, né, o estado de Minas Gerais, como é a soja, o milho, o sorgo, né, o arroz e o feijão. Bom demais. Com isso, o que você fala como experiência pessoal? Você conseguiu abrir mais os olhares e, é claro, também aplicar algo na sua propriedade, falar com os seus amigos produtores rurais aqui da região, enfim. Teve como você compartilhar mais conhecimento para que haja um maior crescimento nessa área? Sim, nós podemos ver agora também as oportunidades que chegaram aqui para nós, né? O Paracatu já foi um grande produtor, por exemplo, de arroz há um tempo atrás, e esse ano deu uma retomada grande, né? Minas, aqui nas áreas irrigadas, Goiás, tiveram a oportunidade de voltar a aumentar o cultivo de arroz, né? Nessa safra agora, nessa safrinha 24, né? Colheram-se bastante arroz, a produtividade foi excelente, novas variedades. Então são novos nichos de mercado e de oportunidade que os produtores têm de diversificação. Entendi. Porque nós perdemos um pouco do espaço do milho semente para outros estados, né? Estão plantando bastante semente hoje na Bahia, deixaram um pouco a nossa região e estão buscando espaço. E outra alternativa também que a gente está vendo aí é a questão do trigo, né? O trigo aqui embaixo, no vão de baixo aqui, principalmente na nossa região de Paracatu, também está sendo uma boa oportunidade para os produtores. Entendi. Você falou Goiás. Hoje, o sistema FAENG, por exemplo, tem contato com as federações dos estados vizinhos, principalmente Goiás, que tem assim uma característica edafoclima parecido? Exatamente, mas tem sim. Hoje a maior federação do Brasil é a FAENG, a Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais. Ela é referência nacional. Todas as outras federações vêm para visitar, para conhecer. O nosso presidente atual, o Toninho de Salvo, né, o Antônio de Salvo, vai muito fora, né, dar palestras, orientar sobre os programas que nós realizamos em Minas para outras federações, principalmente no Norte e Nordeste, né? Então, assim, a acessibilidade à federação é muito grande, ela é referência na CNA. Sei. Hoje a maior federação em termos de sindicatos associados à federação é a de Minas Gerais e faz vários trabalhos aí que às vezes as pessoas, os próprios produtores não conhecem, né? Então a gente tenta trazer um pouco mais essa proximidade da federação diretamente junto com os sindicatos para que os produtores locais, os respectivos municípios, possam conhecer realmente o trabalho que a federação faz. Entendi. O produtor rural, para fazer parte da FAENG, ele tem que estar fortalecido com o seu sindicato rural local, para que assim, como você acabou de falar, todos os sindicatos tenham seus representantes junto à FAENG e que assim toda a federação então possa ficar forte. Isso. Entendi. Por exemplo, se não me falha a memória, nós somos hoje mais de 360 sindicatos em Minas Gerais. Então aquele produtor que está associado ao seu sindicato na sua cidade ajuda a fortalecer muito essa questão aí, né, do nosso meio, né? Que a gente às vezes é um pouco assim apedrejado, digamos assim, né? A gente é um pouco, tem um distrato muito grande com o agro e é importante ter essa
representatividade. Sim, e é a partir daí que, quando você escuta, às vezes é um produtor rural, que o filho desse produtor rural escutou algo na escola e falou para o pai transmite isso para o sindicato passa isso para a FAENG transforma isso em informação e em alguma forma também de trabalhar, por exemplo, lá na escola. Enfim, Isso. Tem uma comunicação para mostrar o que realmente é o agro. Não é invenção de moda, não é porque o agro tá pop. Não, o agro ele é importante para o Brasil. Exatamente. Se nós não tivéssemos uma agricultura e uma pecuária forte como temos hoje, que ainda pode ficar muito mais forte, a gente não teria uma vasta variedade de alimentos no supermercado, por exemplo. Não é? É isso que acontece. Por exemplo, a federação lá em Belo Horizonte, ela tem feito alguns trabalhos até de levar algumas escolas lá para dentro da sede para mostrar o que é feito, o que é realizado o trabalho. Teve agora a Mega Leite em Belo Horizonte, foi feito esse trabalho com as crianças das escolas, principalmente as crianças mais jovens, né, de 1ª a 4ª série, né, o ensino médio, para conhecer realmente o que o agro produz, para eles verem os animais de perto, conhecer uma máquina de perto, saber a importância que o agro tem com relação à vida nossa no dia a dia. Entendi. Né? Se a gente não produzir, nós não temos alimento. Isso é fato. E às vezes as pessoas distorcem, igual eu falei, né? Colocam as crianças com aversão ao agro. E é totalmente ao contrário. Né? A gente sabe que no agro, esse futuro que está lá na escola, ele pode vir para o agro. Sim. Ele pode ter oportunidade no agro. Então nós temos que demistificar isso daí e trabalhar em cima disso. Paulinho, seguinte, vamos falar de Plano Safra? Como é que está aí a avaliação da FAENG com relação a esse Plano Safra 24-25? Franz, então, mais uma vez a gente ficou um pouco decepcionado com os valores que vieram, né? Vieram aí 400 bilhões, né? 297 bilhões aí para 293 bilhões para o custeio e 197 para investimentos durante, né, o período aí do Plano Safra. Né? Nós sabemos que esse valor não atende todo o mercado, porém é o que nós vamos ter que trabalhar com esse volume de dinheiro aí que vai chegar. Já está disponível nas agências, tá? Ontem eu conversei com 2 agências aí, já está disponível. Quem for fazer já pode entrar com os projetos aí. Tem gente que já está com os projetos praticamente prontos só para dar entrada no banco. Então podem entrar com os projetos aí. A taxa de juros ficou a mesma do ano passado, né? De 6% a 12%, 6% para o Pronaf, 8,5% para médio e 12% para grande aí no custeio. E a gente sabe que não vai atender, mas hoje nós temos outros meios também de arrumarmos esse dinheiro, de conseguir esses dinheiro aí fora as instituições financeiras, que são as relações de troca com as revendas, né? Que é o chamado barter. É o chamado barter, né? Onde as pessoas têm oportunidade aí de fazerem as trocas. Sei. Né? Mas enfim, não seria suficiente se não fosse essa troca aí. Outra coisa, com relação ao Pronaf também, a taxa de juros manteve, o valor para o Pronaf vai ficar aí em torno aí até 500 mil reais, né? Também não subiu, vai manter esse valor aí, mas tem que mostrar as demonstrações financeiras de até 500 mil reais no período de 12 meses para trás. Então aquele pequeno produtor da agricultura familiar também terá acesso ao crédito também, que também está um pouco limitado, né? Eles também esperavam um pouco mais para o Pronaf e não saiu isso aí. Na média, o governo aí aumentou cerca de 8%, pegando tanto para custeio como para investimento, o valor em relação ao ano passado. E nós sabemos também que a dificuldade do mercado esse ano é que, como houve uma frustração de safra, né, no ano passado, né, principalmente nos grãos aí, na grande parte do Brasil, todo mundo produziu menos, o custo ano passado estava mais barato do que esse ano, então o nosso medo é que esse dinheiro não dê para fazer o custeio das áreas todas, justamente por isso. O custo de produção nosso está muito alto, o adubo até a semana passada estava nas alturas devido a essa oscilação do dólar, o dólar já vem mostrando um recuo, porém os nossos insumos para a próxima safra vão estar bem mais caros do que a safra anterior. Aí complica.
Ou seja, o produtor rural, então, esse ano vai ter que realmente contar com a graça de Deus para poder mandar a chuva na hora certa e tirar a chuva na hora certa para que a produtividade seja a melhor possível. Exatamente. Esse ano a gente vai ter que dar a gente não pode economizar na parte nutricional. Entendi. Né? Se você fizer isso, você já pode comprometer. Nós temos que fazer os manejos aí com produtos, né, mais em contas, fazer as aplicações na hora correta, fazer o manejo bem feito. E investimentos dá uma freada, infelizmente, né? Quem às vezes precisava comprar uma plantadeira nova tem que fazer uma revisão. Não é o momento de você investir no setor, né? O setor está passando por um momento um pouco de fragilidade. Mas nós temos que produzir. E esse ano as projeções é de laninha, né? Então nós teremos aí um clima, a gente acredita, mais favorável. Nos anos de laninha as lavouras produzem mais. Geralmente as doenças, né, diminui, o ataque dos insetos, né, as nossas lavouras são um pouco menores, então a gente tem que torcer para um conjunto de fatores para a gente conseguir sair lá na frente, mas vai ser um ano de muita dificuldade. Ou seja, esse ano realmente o produtor rural tem que estar com a equipe bem afiada, né, seus agrônomos, todos os outros da equipe, os técnicos agrícolas, engenheiros agrícolas, enfim, para poder estar avaliando realmente passo a passo qual produto ele vai utilizar no momento certo, para ele não desperdiçar nada. A máquina, como você falou, se a manutenção dela for gerar muito mais prejuízo, entre aspas, do que o que ele vai pagar pelo dinheiro emprestado para comprar uma nova, talvez a opção de compra da nova seja ideal, mas ele tem que fazer conta mesmo para ver, comprar uma nova e pagar juro ou dar manutenção na que eu tenho, né? Então, tem que avaliar, ou talvez até terceirizar, dependendo do caso. Enfim, tem que fazer muita conta e que eu falei, tem que olhar para o céu e pedir a Deus mesmo. É isso aí. Por exemplo, no meu caso mesmo, eu estava precisando de comprar maquinário, a gente vai trabalhar com o que tem ainda esse ano e aguardar a oportunidade. Entendi. Né? Porque hoje o juro, para a gente pagar, mesmo com carência de parcela, lá na frente você não sabe o que pode acontecer. Estou entendendo. Né? E a gente não pode se enrolar com a instituição financeira, porque o dia que a gente precisar dela, a gente tem que estar com as portas abertas aí para fazer um custeio, um investimento, né? Estou entendendo. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela nisso aí, né? No geral, então, o Plano Safra vai atender. Vai atender, né? Dentro daquele limite que a gente sabe que não é muita coisa. Então, aquele assim, a gente fala para o produtor, vai na instituição, procure sua instituição financeira o mais rápido possível, já deixa organizado o cadastro, né? Hoje nós temos muita gente aí que está com alguns problemas no CAR também. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, falar um pouquinho do CAR aqui, um assunto aproveitando o gancho. Nós estávamos com muito problema no CAR, nós estávamos com mais de 90 mil propriedades no estado com problema no CAR. E aí a gente teve uma reunião com o governador Zema, e ele pediu para que todos os CARs fossem liberados juntamente com o Thales, secretário de Agricultura. Porque o IEF não tem pessoal para fazer essa demanda toda de análise. Então quem estava com problema no CAR pode consultar e que provavelmente possa ter saído já. Entendi. Tá? Então assim, multas, quem está em processo, isso não vai extinguir. Tá? É bom frisar isso. Isso não vai acabar, não vai deixar de pagar a multa porque fez coisas incorretas, né? Mas assim, no momento os CARs estão liberados. Por exemplo, nós estávamos com um problema de muitos produtores para vender soja para as trades, não estavam conseguindo. E aí não tinha uma data para possibilidade de resolução sobre isso. Então, quem sabe que estava com problema no CAR, continue tentando resolver, dê solução ao seu caso, porque a hora que falar assim, ó, a gente já deu um prazo X para todo mundo tentar resolver, e não resolveu, pode ocorrer novamente os mesmos problemas. Entendi. Então, para a gente não prejudicar o Estado, por exemplo, com café, com carne bovina para exportação, né? E soja para exportação. Então, assim, a gente teve essa reunião e ficou aberto, tirou os problemas, tá? Eu mesmo tinha uma propriedade que eu não estava com problema, de repente ela apareceu com problema. Então eu fui lá para poder ver o que eu era o problema. O que era o problema? Como eu estava fazendo uma mudança de matrícula, de área, ela ficou travada. Então não foi questão de desmate. Mas todo mundo que às vezes tem um problema como esse que eu tive, de mudança, de gerar de uma matrícula, passar para duas,
tem que regularizar, regularize, porque a qualquer momento pode se voltar e travar todos os CARs aqui em Minas Gerais. O que acontece? Essa questão do CAR não é do governo de Minas, é uma questão do governo federal. Tá? Então tem que deixar isso bem claro e frisar. Atenção, produtores, fiquem atentos ao CAR de vocês. E também a gente está falando da questão do Plano Safra, o CAR ele é ferramenta para que o produtor rural possa ter acesso ao crédito. Então, quem está com o CAR limpo, o acesso ao crédito é fácil. Quem não está, o banco hoje não libera sem o CAR estar devidamente atualizado e legal. Isso é o principal. Paulinho, as commodities, o mercado, tanto ele interno quanto externo, na avaliação da FAENG, como que está nesse período agora? Então, Francis, nós estamos aí com um mercado um pouco travado, né? As commodities aí, igual a gente está na comissão técnica de grãos lá, a soja aí teve uma melhora nos últimos 30 dias com relação ao dólar. O dólar puxou um pouco, a soja subiu um pouco. Houve negócios aqui no nosso município até 126, 127 reais a saca. O dólar já baixou de novo, as trades estão muito frias aí na compra da soja. Hoje soja na casa aí dos 119 de novo, 120, tá difícil para achar, né? O milho também não tem muita perspectiva até o momento, até porque agora começa a se colher a safrinha do milho, né? Aqui em Minas Gerais, em Goiás, aqui mais próximo, a nível de Brasil, né? Na Bahia, no Maranhão também, Tocantins, Mato Grosso já está colhendo milho. A gente sabe que vai ter uma quebra também nessa safrinha, que a safrinha não foi boa. O sorgo também vai entrar aí com uma grande contribuição para o mercado. O mercado não está muito favorável, não. Os estoques ainda estão bons, né? Não vai faltar milho, não vai faltar sorgo. Tem sojas ainda em fazendas guardadas, em silos, né, de terceiros também. Então, assim, o mercado não está muito favorável para uma aceleração de alta aí nos próximos meses. Entendi. Nós estamos com a safra nos Estados Unidos também em andamento, as lavouras lá estão ainda em florescimento, as mais adiantadas aí no enchimento de grãos. E, por enquanto, a safra americana está todo vapor, está correndo um clima bom lá ainda, em relação ao ano passado. A expectativa da safra americana é muito boa. Então, assim, nós temos que aguardar o mercado ver o que pode ocorrer. Mas as perspectivas de aumento não tem por enquanto, tá? A gente tem conversado, trocando algumas ideias aí com as assessorias, né? Com o pessoal de mercado, e não tem uma luz lá na frente ainda definida o que pode acontecer. Provavelmente nós não vamos reduzir áreas a nível de Brasil, nós vamos manter as áreas de plantio de soja, de milho, safra 24, 25, as mesmas áreas. Não vai ter aumento significativo igual nós tivemos nos últimos 3 anos. Sim. Há uma preocupação muito grande com relação ao nível tecnológico das lavouras, o que pode impactar uma maior ou uma menor produção lá na frente, que foi aquilo que a gente falou. Sim. A gente tem que segurar os custos, então a gente não sabe o que cada produtor realmente vai conseguir de aporte financeiro, o que ele vai fazer de investimento nas lavouras futuras aí na próxima safra. Tá? Bom, analisando o que você está me falando aí, eu como um mero apresentador de programa de rádio, eu penso o seguinte: se o produtor rural não conseguir hoje o suficiente para ele poder estar fazendo um plantio bem tecnificado, bem assim redondinho, como diz o Zé Fernandes, para poder ter aquela produtividade boa, porque se ele tiver uma produtividade baixa, ele vai ter prejuízo, porque se a soja está um determinado valor com a produtividade X, ele tem um ganho. Se ele tem X mais 3, o ganho dele é melhor, porque ele aumentou a produtividade, certo? Então, acho que seria melhor então ele plantar uma menor área, bem tecnificado, do que ele espalhar em toda a área com a tecnificação inferior ao que ele poderia aplicar. Do meu ponto de vista matemático, acho que seria isso hoje a solução, né? Ou estou totalmente enganado? Não. Tem gente que já pensou em diminuir a área um pouco e plantar mais tecnificado. Tem gente que vai plantar a área total e vai tentar fazer um manejo. Mas também depende muito como o solo dele tá. Né? E geralmente o que acontece? Nós temos aí os agricultores que viraram agricultores de momento,
a oportunidade que o grão estava dando, né? Sim. Os commodities de grãos estavam dando aí nos últimos 2, 3 anos atrás, e aqueles que já vinham trabalhando o seu solo. Aqueles que estão trabalhando o seu solo, estão colhendo mais, esses vão continuar investindo, esses ainda têm uma reserva, né? Que é a lei do mínimo que a gente tem aí, né? Para trabalhar no solo, né? Que a gente construiu o solo para ele estar fértil. Sim. Mas aquele que ainda está no começo, esse não pode desacelerar. E é esse aí que é o grande problema. Esse é que é o medo que nós temos hoje, né? Nós sabemos aí que a inadimplência no agro deu uma aumentada, né? A gente conversa com as revendas aí. Há uma preocupação da revenda também em também fazer menos troca. Então esse é o problema. Veio menos dinheiro do banco? Não dá? Não. Mas as revendas também estão com problemas também de inadimplência. Elas vão também ter menos recursos para nós em troca de defensivos. Entendi. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela nisso para a gente conseguir colher e produzir bem e apostar que a nossa produtividade vai pagar os custos. Porque nós sabemos que, por exemplo, o que aconteceu em 2024 agora, na colheita? Colhemos menos, baixa de produtividade e baixa nos preços. Então vamos tentar, pelo menos, se o ano que vem tiver baixa nos preços, com o clima que a gente vai apostar que vai ser um pouco melhor, a gente colher melhor. Sim. Né? Porque a gente tem situações de produtividade alta, preço alto. Produtividade baixa, preço alto. Produtividade baixa, preço baixo, né? Então, assim, a gente tem que ter muita cautela. Sim, tô entendendo. Tá? Mas não tem boas perspectivas. Por exemplo, soja futura para o ano que vem, mercado para baixo. As trades estão oferecendo, os compradores estão aí. É muito perigoso. E outra coisa, a gente sempre costuma falar, produtor, trava o seu preço, trava o seu custo, para que você não tenha surpresa. Por exemplo, nós tivemos um produtor aqui que vendeu soja de 119 e chegou a vender lá para trás soja 107, 106, teve negócio de 104. Então, quer dizer, a gente já sabia que isso não ia cobrir o mínimo que a gente precisava. E ainda fomos mal na produtividade, não foi bem. Então, né, a gente já queimou a gordura que a gente tinha de reserva. Isso é muito importante frisar. Bom, a nível geral, a agricultura do Brasil, com relação ao mercado, hoje a gente tem, por exemplo, alguns fatos geopolíticos que estão interferindo positivamente ou negativamente. Eu vou trazer aqui alguns e você me fala também. Enchente do Rio Grande do Sul, principalmente na questão do arroz, mas também soja e milho, e um pouco também do feijão. Guerra na Ucrânia, influencia principalmente o trigo. Safra projetada muito boa para os Estados Unidos. Como que isso está influenciando então o mercado de um modo geral? Então, vamos começar aqui pelo Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma palestra aqui em Paracatu há um mês atrás, um especialista nesse assunto, na questão dos grãos aí. O Rio Grande do Sul já estava com sua soja praticamente toda colhida, tá? Então a questão da soja lá, cerca de 3,5 milhões de toneladas iriam perder dentro dos armazéns e nas lavouras. Isso dentro do mercado nacional não iria afetar muita coisa. A questão do arroz, né, que foi uma polêmica danada aí com relação às compras também do governo com relação à compra de arroz. O arroz que nós tínhamos no sul, perdeu-se também uma determinada quantidade também que não afetaria tanto o mercado. Aí você vem a oportunidade que nós falamos do arroz aqui. O que o Rio Grande do Sul perdeu em arroz lá, né, foi produzido aqui, principalmente nas nossas regiões aqui de Paracatu, Cristalina, o noroeste de Minas e o sudeste goiano aqui, onde nós temos mais pivôs. Entendi. Formosa, Cristalina, Pameri, Campo Alegre, Paracatu, Naí. Então essa questão do arroz aqui agregou muito. Foi uma grande oportunidade que os produtores aqui da nossa região teve para fazer uma safrinha rápida, né, dando uma boa palhada e dando uma boa rentabilidade. O arroz foi um bom negócio nessa safra. Então, assim, ia suprir o sul? Não. Mas não havia necessidade desse corre-corre para importar esse arroz aí. Tá? A guerra na Ucrânia. Nós já estamos com a guerra na Ucrânia há quanto tempo? Você recorda? Rapaz, tem mais de ano já, né?
Até uns 3, 4 anos que fica aquela briga. Vai faltar adubo, não vai faltar adubo, a matéria-prima, né? A questão do trigo. O trigo lá, esse ano eles diminuíram um pouco a produção de trigo lá também, porque os preços dele lá com a guerra estavam inviável, o custo de produção e o preço lá, o governo dando pancada para baixo, abaixou muito. Né? Mas a gente sabe que o trigo, a nível mundial, as regiões produtoras de trigo, o trigo vem com estabilidade. Né? O trigo, ano passado, a turma plantou trigo aqui na nossa região, Cristalina principalmente, colheu bem e não teve preço. Esse ano estão se apostando que os preços vão se manterem. Dá para pagar o custo de produção, então a margem pequena de lucro. Então, assim, é muito difícil você prever o que vai acontecer para frente. Mas hoje, isso já vem nesse cenário, já tem um certo tempo. Isso não afetou nada. Por exemplo, adubo. Há 2 meses atrás, só para te dar uma ideia, adubo era 2.850. Uma fórmula aí que eu até adquiri. Eu fui olhar o preço dele há 10 dias atrás, ele estava 3.600. Agora ele já começou a dar uma baixada. Então o produtor, o agricultor principalmente, ele tem que ficar atento ao mercado. Esse mercado vai variar. Dá um boato lá da guerra, a coisa explode para cima. Tem que ter cautela. E, lógico, a gente fica com medo, porque, poxa, da noite pro dia, adubo, igual nós chegamos à casa dos R$7.000 adubo, e as pessoas danaram a comprar, porque os navios não vão chegar, estão bombardeando. E no fundo não tinha essas histórias todas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é fato, o que é verdade, com o que é boatos e mentiras. Mas assim, nós temos que ter cautela, ter zelo, comprar na hora certa, porque essas questões aí de guerra, essas questões de importação de arroz, de outros produtos, taxação da carne, que graças a Deus não passou, né? Isso aí vem para derrubar. Isso é desestabilização da economia pelo próprio governo, para desestruturar o que vem sendo construído. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? No caso da safra, a projeção de safra boa dos Estados Unidos, isso pode influenciar, então, no caso soja e milho para baixo, né? Pode dar uma diversificada uma mudança, uma diversificação nos preços. Por exemplo, por que eles estão oferecendo um preço bem mais baixo para frente, lá para o ano que vem? Porque eles estão apostando que a safra está dando certo aqui. Mas e se amanhã o clima mudar? Os preços lá na frente voltam a subir. Então nós temos que acompanhar. Ah, mas eu não posso ficar esperando muito, porque eu já tenho que comprar o adubo, meu custeio já está saindo. Vai escalonando então. Então vamos pensar o seguinte: nós não podemos ficar contando com o clima, com as coisas não. Nós temos que comprar o produto, travar nossos preços, ou se for para arriscar lá na frente, ter aonde pagar depois na data. Porque o que as instituições querem é o seguinte: emprestar o dinheiro está lá. Te empresta, mas tem que honrar o compromisso na data programada. Paulinho, a sua responsabilidade, a comissão técnica de grãos, ela envolve milho, feijão, soja, o sorgo e arroz. A cultura do algodão também está nessa pasta? A cultura do algodão também está na nossa pasta, né? Uma cultura que a gente resolveu colocar, porque a cultura do algodão está crescendo em Minas Gerais, né? Já existe a Associação Mineira dos Produtores de Algodão, e a cultura hoje já tem crescido bastante, principalmente no Alto Paranaíba, que ela está indo muito bem. Algumas coisas ainda pinceladas aqui no Noroeste, que também já teve, inclusive algodoeira aqui na nossa cidade, não sei se você lembra disso, nós já tivemos um projeto grande de algodão ali no Mundo Novo, há uns anos atrás. Então, assim, é uma outra alternativa também para se tirar a soja e depois entrar com algodão aí no mês de fevereiro, nas áreas de pivô, e você colhe o algodão agora no mês de agosto. Entendi. Também é uma coisa que ainda está em discussão. A federação tem trabalhado em prol do algodão também, a gente tem começado a alavancar alguma coisa nesse sentido. Hoje, essa comissão ela avalia, por exemplo, as aptidões das regiões, como que anda o mercado, para poder orientar o produtor rural nesse sentido? Sim. Olha, a época agora tá boa para arroz. Não, arroz não trabalha não, vai para essa cultura, enfim. Sim, nós temos alguns colaboradores lá que ficam na área de mercado, né, trazendo as informações de mercado,
né, mostrando o que são as tendências, questões de defensivos. A gente tem feito algumas reuniões e andando em algumas regiões para conhecer, para entender os climas diferentes que existem em Minas Gerais, Sim. no sul, no noroeste, no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro, né, que são regiões que estão aí a todo vapor com os grãos, né, crescendo, né? Então, assim, a federação está muito envolvida no setor de grãos, né? Por exemplo, Minas Gerais, nós vamos soltar uns dados daqui uns dias, nós estamos acabando de finalizar, para ver onde realmente está a soja, onde está o milho, quanto nós estamos produzindo, quanto nós estamos crescendo, a nível de Brasil, né? Soja hoje nós já somos aí o 5º estado produtor, e já crescemos muito, nós estávamos em 7º, nós somos para 5º estado que mais produz soja. O sorgo, nós estamos ali brigando com Goiás, 1º, 2º. Feijão, nós somos o 1º produtor hoje, porque nós temos a maior irrigada. Então, Minas Gerais é o maior produtor de feijão. Estamos bem posicionados na questão do milho também, né? Que é uma cultura muito produzida em Minas Gerais. O arroz nós estamos voltando. O trigo nós estamos crescendo. Então, assim, a federação está muito envolvida com essa questão. E lá na comissão, nós trabalhamos técnicos, produtores, né, a federação, o Senar, que é importante, algumas empresas que trabalham aí com assessorias também, para a gente trabalhar junto, saber mercado, saber o que plantar, orientação, clima, que é muito importante, né, que você já está aí com o pessoal aí do IMET, nós também estamos trabalhando com eles lá, e tem também um outro sistema que trabalha também, 2 sistemas. Então, assim, para trazer as informações e questões aí de mercado, de exportação, a questão de problemas ligados, né, que nós temos alguns problemas ligados aí, por exemplo, nós estávamos trabalhando esse tempo atrás com relação à classificação nova de grãos, também não foi aprovada, porque se passasse, o produtor já ia perder mais 3, 4% daquele grão lá no campo, depois mais 2, 3% no armazém. Então a gente conseguiu cercar junto com a ProSoja. Então os trabalhos das entidades são em conjunto. Sei. Não é só a FAENG. A FAENG tem braços, assim como as outras instituições também tem a FAENG como uma ferramenta, um braço de apoio. Entendi. A união realmente, nesse momento no Brasil e em Minas Gerais, então, está importantíssima. Faz a diferença na hora lá dentro dos processos. O que mais você gostaria de destacar dentre as ações da FAENG, né? Que não é só essa comissão, por exemplo, Então, Minas Gerais é fortíssimo no café, não faz parte da sua pasta. Da minha pasta não, mas tem a comissão específica do café, né? Hoje nós somos o maior exportador de café do Brasil, maior produtor, a melhor qualidade de café é a de Minas Gerais. Nem se fala. Né? Nós temos aí cafés referências na Alemanha, que é onde mais se consome café hoje no mundo. E só para lembrar para vocês aqui, fazer um convite, depois eu trago as datas para você. Nós temos aí a Semana Internacional do Café, que a federação participa junto no mês de novembro. Agora começa as inscrições para um concurso de café de qualidade, que é a federação que organiza. Né? Hoje nós temos aí o Instituto do Café, né? Que é a federação que é responsável para administrar isso. Né? Veio o recurso, a federação construiu esse Instituto do Café. E então, assim, o café hoje é uma cultura primordial para Minas Gerais, né? Assim como o leite, né? O café hoje é o nosso carro-chefe aí para todo mundo conhecer. O café é extremamente produtivo aqui no Cerrado, né? E de alta, Paranaíba nem se fala. De alta qualidade. Aí que eu vou falar, os cafés de melhor qualidade que a gente tem visto aí estão hoje no Alto Paranaíba, próximo aqui, né? Nós temos vários prêmios do café. Sim. Né? Então, assim, o Minas Gerais hoje é referência mundial em café. Bom demais dar conta. Vem as delegações lá na federação. A gente fala de café, dá até vontade de tomar um golinho. De vez em quando, para prestigiar e para conhecer realmente sobre o café brasileiro, né? Tem também a cachaça hoje, que é referência. Verdade. Né? A cachaça de Minas Gerais, ela está entre as melhores cachaças do Brasil e tem aumentado muito esse nicho no mercado, uma oportunidade para os produtores. Inclusive, Paracatu tem uma fama muito boa de tradição na produção de cachaça. A nossa cachaça aqui, igual o pessoal que toma cachaça, diz que não é a cachaça de bagaceira, né? É a cachaça da rapadura, que ela tem outra qualidade, outro sabor, outra característica. Então, é uma outra oportunidade aqui para nossa região,
principalmente aí para os pequenos produtores. Já é uma outra alternativa. Que hoje tem o programa de qualidade da cachaça. Tem o programa de qualidade do queijo Minas também, que as pessoas podem participar. Então procurem, gente, o sindicato aqui de Paracatu para poder fazer os treinamentos. Pode nos telefonar, pode nos procurar na federação, né, para se interagir. Né? Na verdade, aqui eu até vou aproveitar esse gancho. Procura o sindicato da sua cidade, Coromandel, Vazante, Guardamó, Unaí, João Pinheiro. Procure o sindicato da sua cidade. E às vezes o sindicato ser produtor rural fala assim, mas esse sindicato está meio devagar. Então, meu amigo, assuma a frente do sindicato para que ele seja acelerado, porque devagar também não é qualquer entidade. Qualquer entidade, na verdade, não pode ser devagar, ela tem que ser acelerada. E na parte da agricultura, então, vocês estão ouvindo aqui, é muita informação que o produtor rural precisa ter para ele ir bem, razoavelmente bem na sua atividade. Hoje ninguém faz uma atividade econômica se não for para ter ganho. A gente trabalha em cima de resultados, né? Eu estou fazendo um treinamento aí, então aquele negócio, faça o simples, mas faça bem feito. Né? Então assim, não adianta nada você colher 100 sacos de 80 sacos de soja com um custo de 70, eu posso produzir 60 com um custo de 40, ainda vou ganhar mais. Então é isso que a gente procura, rentabilidade. Então procure o sindicato da sua cidade, procure o sindicato aqui de Paracatu, os meninos estão lá para atender, busquem conhecimento, porque antigamente a gente tinha muita preocupação de ficar na propriedade. Hoje, se você ficar só lá e não saber o que está acontecendo aqui fora, a gente acaba saindo do mercado. Entendi. A tecnologia está vindo, está aqui fora para a gente buscar, para levar para dentro da propriedade, para entregar isso lá dentro. Né? Então você pode prestar atenção que tem propriedades que estão no mesmo município, estão frente a frente uma para a outra. Mas tem produtor que está com a propriedade rodando bem e o vizinho está parado, estático. E aí ele vai sair do mercado. O mercado é muito rápido. Aqui no seu podcast Rural Hoje, a gente está agora na última parte da nossa prosa, com uma parte mais longa para a gente conversar bastante coisa aqui com o Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, o Paulinho, conhecido aqui na nossa região, Paulinho Bonanza, que é o nome da fazenda dele, aí o pessoal conhece como Paulinho Bonanza. É pecuarista, mas é um agricultor que está entrando com força total e acredito isso que está refletindo inclusive na pecuária, né, Paulinho? Tá, agora nós vamos começar a fazer um pouco mais de integração, né, agricultura, pecuária. A agricultura também é apaixonante, né, Francis? Você botar dinheiro na terra ali, investir, ver o retorno e trabalhar com a terra é muito bom. Isso aí, que bacana. É a coisa que a gente mais tem prazer na vida, é acordar e fazer o que a gente gosta. Ter a oportunidade de trabalhar com aquilo que nos realiza, né? Sim. E a terra é maravilhosa, não tem... Você que tá com o rádio ligado por uma casa aqui escutando a nossa prosa e tá falando assim, gente, mas esse povo tá falando muita coisa que é sonho. Não é sonho não, tá? Eu tô há 9 anos escutando produtores rurais e todo o setor aqui a gente apaixona. E aí a gente vai pra roça e acompanha e caminha e conhece as dificuldades. Se você acha que isso que eu tô falando aqui, que o Paulinho tá falando aqui é sonho, faz o seguinte, dá um pulinho lá no Sindicato dos Produtores da sua cidade. Fala assim, olha, eu sou estudante ou então eu sou professor, eu queria apresentar isso para os meus alunos. A minha equipe lá da empresa não conhece o que é o agro, a gente queria apresentar. Conversa com o presidente do sindicato e combina uma visita aí numa propriedade rural, conheça a vida do produtor rural de qualquer tamanho, pequeno, grande ou médio, né? Tamanho é questão de produção ou de propriedade rural. Conheça para você saber o que é isso aqui, que realmente é apaixonante. Eu faço esse programa aqui com amor, com carinho, eu me divirto aqui, sabe? Eu me realizo aqui e, de consequência, ainda tenho um salário. Olha pra você ver o tanto que é bom. É bom demais. Paulinho, a FAENG, né? A gente estava falando da importância do sindicato, da importância da FAENG, da importância da CNA, que é a Confederação Nacional, né? Que envolve todos os produtores rurais do Brasil. Ela precisa também fazer essas articulações políticas, como você falou, por exemplo, o trabalho com relação à Secretaria de Agricultura do Estado. Isso. Então, a FAENG, que é a federação que representa então os produtores a nível Estado, tem essas articulações políticas. Isso é muito importante, né?
Exatamente, Francis. Então, esse ano é um ano agora de eleições, né? Nós temos que eleger nossos prefeitos nos respectivos municípios, os nossos vereadores, e a gente está sempre trabalhando em prol disso. Não existe nada sem política. Tudo a gente precisa da política. A política está presente em tudo. E o que a federação, as federações falam, a CNA fala? Vamos trabalhar nossa base, vamos trabalhar com a frente parlamentar, vamos trabalhar com pessoas na sua cidade que estão envolvidas com o agronegócio, para a gente ter representante. Nós não precisamos numa Câmara de Vereadores ter só do agro, ter só da saúde, ter só da educação. Não. Nós precisamos ter um representante que nos represente. Né? Nós precisamos alinhar o agro com a nossa cidade, com o nosso município. Então, não é tomar partido. Não é isso que a gente quer. A gente quer que tem alguém ali que é do nosso meio. Vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir, vamos trabalhar em conjunto. Tá? Por exemplo, eu tenho certeza que os sindicatos recebem todos os pré-candidatos e tirem suas conclusões, os produtores, né? Os vereadores que aparecem, que caem de paraquedas nos sindicatos. Aí eu sou do agro, papai é do agro, vovô foi do agro, eu sou do agro. Cuidado com esse tipo de fala. A gente realmente tem que conhecer as pessoas, entender. É representante? É representante. Porque todas as atividades têm representantes. Por que o agro não tem? Por que o agro, que tende a ser mais organizado, é desorganizado nessa questão política? Nós não temos que envolver com isso. Nós temos que nos envolver sim. Olha o momento que nós estamos atravessando no país. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Isso não é só problema do agro. Isso é problema da educação. Olha a segurança que está acontecendo no nosso país. Olha aí essa questão aí que nós estamos atravessando. Então nós temos que moldar as coisas, principalmente sindicatos. Como a federação fala, você não precisa se envolver diretamente com o candidato. Nós temos o apoio aqui a um candidato, certo? E vamos trabalhar em cima disso. Porque se você apoiar o candidato A, o B ganhar, vamos fechar as portas para aquela instituição porque ela não nos apoiou. Não é isso. Nós temos que ter a consciência, a clareza de que nós temos que apoiar a quem nos representa. Então é o que eu falo, vereadores, vamos achar no meio nosso um candidato para a gente colocar na Câmara, para nos representar, para poder ter poder de diálogo com o prefeito. É isso que é importante, entendeu? Até a gente sempre costuma falar, por exemplo, Paracatu, a gente sempre foi muito recebido por todos os prefeitos. A gente recebeu aqui, na minha época, todos os candidatos a vereadores, os candidatos a prefeito. Então, assim, o sindicato hoje, né, administrado lá pelo Peter, eu tenho certeza também que vai fazer a mesma coisa. Mas nós temos que ter um posicionamento firme para depois a gente poder cobrar de quem estiver à frente nos representando. É isso que é importante. Entendi. Bom, a questão política, a gente está falando aqui a nível municipal, né? Isso vale para todos os municípios que nos ouvem aqui, todos os produtores que hoje estão acompanhando a gente, seja aqui ao vivo ou gravado na internet, enfim, precisa realmente buscar essa questão. E aí cada um dos estágios da representatividade dos produtores rurais. Sindicato a nível municipal, FAENG, no caso nosso, a nível estadual, CNA a nível federal. A nível nacional. Se a gente tiver bem alinhado nessas três instâncias, o agro vai conseguir trabalhar bem, sem interferência negativa de qualquer um desses níveis. Vamos usar esse termo, exatamente, né? Por exemplo, Paracatu, nós temos a nossa deputada aqui, que foi eleita, deputada estadual, ela está nos representando, ela já entrou para a frente parlamentar agropecuária da Câmara do Estado. Entendi. Então ela está nos representando, a gente tem acompanhado, né, vários outros, por exemplo, o grande problema nosso, o Noroeste não tem feito deputado federal, não vinha fazendo deputado estadual, enquanto outros municípios que são menores do que o nosso aqui, quando você junta o Noroeste, outras regiões que são bem menos municípios e com volume populacional menor do que o nosso, tem eleito pessoas relacionadas e direcionadas ao agro. Tá? Entendi. Então, assim, a gente precisa mudar um pouco esse conceito nosso. Né? Nós já vamos lá votar, então por que a gente não pode escolher
um amigo nosso aí, alguém que gosta, que está relacionado, tem bom relacionamento, para nos representar no município, no estado, né? Então, assim, é muito importante a política, nós temos que entender isso, tá? E outra coisa, aquilo que eu falei, França, a FAENG sempre fala para os presidentes sindicatos, receba o A, o B, o C, mas não importa, escuta a conversa, tá? Vamos entender o que eles pensam de nós. Foi feita uma pesquisa, eu vou depois dar para você soltar. Você sabe que foi feita uma pesquisa entre o agro, outros setores e a mineração. Então vou citar aqui o agro e a mineração, porque nós temos mineração também aqui. Quantas pessoas, foram feita uma pesquisa com mais de 4 mil pessoas no estado, uma empresa foi contratada para fazer isso, conhece o agro, todas conheceram o agro, poucas mineração e outras áreas. Quantas pessoas não gostam do agro, quantos por cento que não gostam do agro? Quanto você acha que deu? 50%? 2% não gostam do agro. Sabe quanto que deu da mineração? 40% não gostam da mineração. Qual o efeito positivo que o agro trouxe? 99%. Então, assim, as pessoas conhecem o agro. Às vezes a mídia quer fazer com que o agro seja o vilão da história, e é o contrário. Entendi. Tá? Não estou falando que nós somos o bambambam, não. Estou dizendo que, colocando a casa em ordem, que nós fazemos as coisas dentro da legalidade. O que são propostos para o agro fazer, o agro faz. Nós temos questões ambientais que tem que ser respeitada. Nós temos a questão aí de água, né, que a nossa região utiliza muita água para irrigação. Está se fazendo as CGLs, estão se criando, se organizando para poder distribuir essa água de maneira uniforme. Nós sabemos que vai apertar ainda mais essas questões para o futuro. Então, assim, as pessoas precisam entender que o agro tem comprometimento. Bom, dito isso que você está falando, e não foi só essa pesquisa que você está citando aqui, ela não foi só na região produtora agrícola, como é o caso de Paracatu, Coromandel, foi no estado inteiro. Principalmente na Grande Belo Horizonte, que é onde realmente as pessoas não conhecem a fundo a atividade, porque as pessoas da cidade grande, muitas vieram do interior, né? Então teve aquela vivência da infância, de conhecimento, de estar presente ali. Mas grande parte, principalmente essa geração que está chegando agora, que já está num outro ritmo, não é o ritmo que a gente veio, essa sim, ela tem mais dificuldade, né, de entendimento de como é produzido o pé de alface, como é produzido aquele leite. Nosso café é uma delícia, mas o que é o café? Como que é a fruta do café? Como que eu faço esse café ficar dessa forma? As pessoas não têm esse entendimento, não têm esse conhecimento. Acha que tudo é fácil de se produzir, não sabe as dificuldades, não conhece sobre clima, não conhece sobre terra. Então é importante esse trabalho. Entendi. E isso a nível municipal, através aí das prefeituras, das câmaras municipais, é claro, da prefeitura da cidade, da Câmara Municipal, juntamente com o sindicato rural, pode estar trabalhando, por exemplo, com os jovens, com os estudantes, fazer algo também a nível praça pública. Talvez seria interessante, porque você trabalhar com os estudantes, no caso do município, você tem um número pequeno de escolas municipais. Talvez consiga, dependendo da parceria que existe com o Estado, fazer algo também nas escolas estaduais e particulares. Mas em praça pública você vai pegar aquela pessoa que não está mais na escola, né? Ou que saiu mais cedo, ou que já formou e não está estudando, só está trabalhando, enfim. Mas isso é necessário também expor, né? Criar eventos que mostrem para a população a importância, para ela entender como que funciona, da onde vem aquele produto, veio da terra, né? Veio de uma família também que é igual a dela, né? Tem gente que trabalha na cidade, mas não tem muito conhecimento com a terra, porque não houve aquele elo, né? Não houve aquela comunicação de criança, ou nunca se interessou, né? Tem gente que realmente não se interessa, né? Da mesma forma que a gente às vezes não tem muito interesse em alguma coisa, eles também não tem a obrigação de ter interesse no agro. Mas a importância de você mostrar que o agro é positivo, isso há sim. Entendi. Tá? Paulinho, prosa com você é sempre boa.
Se deixar, a gente vai aqui até meio-dia. Deixa seu bom dia para os ouvintes aqui da Boa Vista, também da Rádio Diamante, Coromandel. Então, Francis, mais uma vez agradecer aí a você o espaço, pela oportunidade, agradecer a todos os ouvintes aqui da 96. Um abraço a todos da casa aqui que sempre estão nos recebendo bem aqui. Seu Humberto, o pessoal aí de Coromandel, da Rádio Diamante também. Tem alguns amigos lá em Coromandel. E dizer que nós estamos aí, né? Trabalhando lá, estou na federação e estamos lá de portas abertas. Pode ligar para nós, no particular nosso. Pode nos procurar aí na cidade. E para nós é sempre um prazer vir aqui no programa falar daquilo que a gente gosta. Falar sobre o agronegócio, falar sobre o campo, que é aquilo que nos realiza todos os dias. E as dificuldades vão vir. Sim. Entra governo, sai governo, e nós produtores trabalhamos todos os dias, assim como vocês aqui também na cidade. Então é isso, Francis. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus possa continuar te abençoando aí. Amém. Eu falo, gente, aqui, ó, o Francis hoje é um exemplo vivo aqui de que quando ele começou, né, Francis, você sabia pouco. E hoje você já tem conhecimento, já sabe sobre os assuntos, né? Então, isso também nos enche de muito orgulho. E uma coisa que eu sempre falo, a gente tem uma coisa que nunca vão tirar da gente, o conhecimento. Se a gente buscar todos os dias, isso ninguém vai nos tirar. É verdade. Né? Obrigado. Um Eu abraço que agradeço. a todos da FAENG. Pode deixar que eu levo sim. Um abraço a todos aqui também. Fiquem todos com Deus. Amém. Até breve. Até. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.